A todos um bom dia. Eu vou fazer nessa aula aqui uma revisão de gráficos de funções, certo? Uma revisão breve. Mas eu quero começar falando de plano cartesiano, porque, pela minha experiência, tem muita gente que não entende direito um gráfico, não entende direito uma função, porque não sabe localizar um ponto no plano cartesiano, certo? Então, eu vou começar falando então revendo esse plano cartesiano, certo? Aqui você tem dois eixos, o eixo horizontal, que a gente costuma chamar de eixo X, né? E um eixo vertical, que a gente chama de eixo Y. Dois eixos perpendiculares, formando aqui o meu plano cartesiano. Aqui está a origem dos eixos. E eu vou numerar agora o eixo horizontal. Da origem para frente, na horizontal, são os valores positivos de x. Da origem para frente, valores positivos de x. Mais 1, mais 2, mais 3 e assim vai. Da origem para trás, na horizontal, os valores negativos de x, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Aí você faz a mesma coisa com o eixo vertical, mesma coisa. Da origem para cima, valores positivos de y, mais 1, mais 2, mais 3. Da origem para baixo, os valores negativos de y, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Pronto. Agora que você numerou os eixos, você pode agora localizar um ponto qualquer nesse plano. Um ponto qualquer nesse plano é um par xy. Certo? O primeiro valor do par é a coordenada horizontal. O segundo y é a coordenada vertical. Certo? Por exemplo, o ponto D. O ponto D tem coordenada horizontal x mais 2, ó, mais 1 mais 2, pronto, 2, e coordenada vertical menos 2. Menos 1, menos 2. Então, esse aqui é o ponto B. Coordenada horizontal mais 2, coordenada vertical menos 2. Pronto. Então, isso aqui me permitiu numerar os eixos, me permitiu localizar o ponto D. Agora, o ponto H. Coordenada x menos 2, menos 1, menos 2, né? Coordenada y menos 1. Então, aqui é o ponto H. Coordenada x menos 2, coordenada y menos 1. Certo? Então, qualquer ponto nesse plano é um par xy. Certo? Você procura primeiro a coordenada no eixo horizontal, a x, depois procura no eixo vertical. Certo? E o que acontece se o seu ponto estiver em cima do eixo horizontal, em cima do eixo x, como esses aqui, ó, pontos A, B e C. A, B e C estão em cima do eixo x. Nesse caso, a coordenada y zera. A segunda coordenada vai zerar, certo? Então, repetindo, se os pontos estiverem em cima do eixo horizontal, a segunda coordenada, a y, vai zerar. Ponto A, por exemplo, coordenada x1, y0. Ponto B, coordenada x3, y0. Ponto C, coordenada x-2, y0. Então, certo? Então, em cima do eixo horizontal, a coordenada y zera, certo? Em cima do eixo vertical, por exemplo, os pontos E, F e G. Se o ponto estiver em cima do eixo vertical, a coordenada x zera. A primeira coordenada vai zerar, certo? Ponto E, coordenada x0, x0, y mais 1. Ponto F, coordenada x0, y mais 2. Ponto G, coordenada x0, y menos 3. Então, repetindo, qualquer ponto em cima do eixo vertical, a primeira coordenada x vai zerar, certo? Qualquer ponto em cima do eixo horizontal, certo? A segunda coordenada y vai zerar, ok? Isso é importante para a gente encontrar depois as raízes de uma função. Então, vamos para frente. A gente fala já disso. Aqui eu tenho uma função. Y é igual a x menos 2, x2 menos 4, certo? Eu quero construir o gráfico dessa função. Você coloca x no eixo horizontal, y no eixo vertical. Essa coordenada x a gente chama de variável independente. Variável independente. E y, que vai ficar no eixo vertical, de variável dependente. Por que isso? Por que o x é independente? Porque você pode dar para o x o valor que você quiser. 0, 1, 2, 3, 10, né? E o valor do y vai depender do valor que você deu para o x. É por isso que o y é dependente, porque o y depende do valor de x. Então, repetindo, a coordenada x, que vai ficar no eixo horizontal, a variável x, eu chamo de variável independente, porque eu dou para ele o valor que eu quero. A variável y eu chamo de dependente, porque ela depende do valor que eu dei para x.
certo? Então vamos lá. Se você construir o gráfico dessa função, eu costumo usar uma calculadora gráfica que tem para o celular, é gratuita, né? O GeoGebra. O GeoGebra é muito bom para você construir gráficos e fazer muitas outras coisas, né? Certo? Isso aqui seria o gráfico da minha função, certo? Observe uma coisa. Esses dois pontos onde ela corta o eixo, onde a função, o gráfico corta o eixo horizontal, a gente chama de raízes. A gente acabou de falar que nesses dois pontos a coordenada y zera. A gente acabou de falar aqui, né? O ponto está em cima do eixo horizontal, a coordenada y zera. Então, esses pontos A e B são as raízes da minha função. Os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, certo? Então, a coordenada x aqui é o quê? Menos 2. E a y? 0, certo? É fácil verificar, se você colocar o menos 2 aqui ó, na função, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4 menos 4, 0. O y vai zerar, certo? O ponto B, raiz também. Coordenada x é 2 e a y 0. Se você colocar 2 aqui na função, x igual a 2, vai zerar o y, certo? Então, as raízes são os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Ou seja, os pontos onde a coordenada y vai zerar, certo? É fácil encontrar a raiz, você simplesmente vem nessa equação, coloca o y0 aqui, né? Nesse caso aqui é fácil, né? É fácil porque eu quero os valores de x que zeram o y. É fácil ver que o 2 vai zerar o y, 2 menos 2, 0, certo? E o menos 2 também vai zerar, ó. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Então, é fácil, nesse caso particular, é fácil verificar que menos 2 e 2 são raízes, certo? Observe que você pode escrever essa função também, é muito comum você ver por aí, ó, em vez do y, a variável dependente, você vê escrito assim, ó, f de x, g de x, h de x. Né? Quando você vê isso aqui simboliza um valor de y, né? f de x. Valor de y associado a um x em particular. Por exemplo, f de menos 3. F de menos 3, você vem na função, tudo que for x, coloca menos 3. Troca aqui por menos 3 e aqui por menos 3. Ó. Certo? Vai dar menos 25. Isso quer dizer o quê? Que quando o x for menos 3, o y é menos 25. Ou seja, f de menos 3 é menos 25. Certo? Aqui eu coloquei esse gráfico aqui, de novo aqui embaixo, ó, sem colocar o eixo vertical. Ó. Aqui as raízes, ó, menos 2 e 2, né? Onde o gráfico corta o eixo horizontal. Coloquei só o eixo horizontal. Vamos falar um pouquinho do sinal dessa função. Observe uma coisa, ó. Do menos 2 para trás, x menos 2 para trás, certo? Os valores de y estão todos abaixo do eixo horizontal. X menos 2 para trás, os valores de y são todos negativos, certo? Qualquer valor de x que você pegue à esquerda do menos 2, menos 3, por exemplo. Quanto é o f de menos 3? Menos 25. Então, observe que o y dá menos 25. Então, quando você vai falar em sinal de uma função, certo? Você está falando dos sinais de y. Então, você sabe que do menos 2 para trás, os y vão dar todos negativos. Não importa o x que você pegue. Então, a gente diz que o sinal é negativo. Certo? Então, sinal o quê? Sinal positivo ou negativo são os valores de y, que podem ser positivos ou negativos. Então, do menos 2 para trás, os valores de y são todos negativos. Não importa o x que você pegue. Observe que entre o menos 2 e o 2, entre as raízes, entre o menos 2 e o 2, o sinal é positivo. Porque, ó, entre o menos 2 e o 2, o gráfico está todo acima do eixo horizontal. Ó. Então, entre menos 2 e 2, o sinal da função é positivo, porque o gráfico está todo acima do eixo horizontal, do eixo x. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não importa o ponto que eu pegue aqui entre o menos 2 e o 2. Exemplo, menos 1. F de menos 1 dá quanto? Vai na função, tudo que for x, troca por menos 1. F de menos 1 é o quê? Se botar menos 1 aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 1 ao quadrado, menos 4, dá mais 9. Ou seja, o y deu positivo, né? É por isso que o sinal é positivo, certo? Então, quando você fala em sinal, você imagina valores de y. Sinal positivo quer dizer que os y são positivos naquela região, certo? Sinal negativo quer dizer que os y são negativos. Então, entre menos 2 e 2, o sinal é positivo. Porque não importa o valor que você pegue de x, entre menos 2 e 2, o y vai dar sempre negativo quando você substituir na função. Claro, né? Óbvio, né? Certo? Os pontos A e B, o y zera. Eu acabei de falar, são raízes, né? Em menos 2 e 2, você vai zerar o y, raízes.
certo? O gráfico corta o eixo horizontal nas raízes. Do 2 para frente, ó, x2 para frente, observe que do x2, do ponto B para frente, o gráfico está todo acima do eixo horizontal. Então o sinal vai dar positivo. Isso quer dizer o quê? Que não importa o valor de x que você pegue. Se estiver na frente do 2, o y dá positivo. f de 3, por exemplo. 3 está na frente do 2, né? F de 3 dá o quê? Eu vou aqui na função, tudo que for x eu coloco 3. Vai dar mais 5, positivo. Certo? Então, sinal positivo. Os valores de y deram positivos. Certo? Então, repetindo, do menos 2 para trás, o sinal é negativo, porque os valores de y dão negativos. Se eu pegar x de menos 2 para trás. X menos 3, menos 4, menos 5, certo? Entre o menos 2 e o 2, por exemplo, menos 1, menos 0,5, certo? 1, qualquer ponto x entre menos 2 e 2, se você substituir na função, o y vai dar positivo. Então, o sinal é positivo entre menos 2 e 2. Os valores de y dão positivos. Do x2 para frente, o sinal dá positivo. Porque os valores de y vão dar todos positivos se você pegar qualquer número à direita do 2. Certo? Agora vamos para cá. Nem sempre você vai ver a sua função, a variável independente vai ser um x. E a variável dependente vai ser um y. Né? Em problemas práticos, em problemas de física, engenharia, você costuma ter no eixo horizontal a variável independente, você costuma ter um tempo, por exemplo, um tempo em segundos. Certo? Vamos ver esse probleminha aqui. Aqui eu tenho uma função, ao invés de x, eu tenho um t. A variável independente não é mais x, é t. Certo? E a variável dependente, eu chamei de v, não é mais y, é v. Certo? Então, qualquer ponto aqui no plano vai ser um par tv. Certo? No lugar do x eu tenho um t, no lugar do y eu tenho um v. Então, vamos contextualizar esse problema aqui. Isso aqui é a velocidade de um objeto que anda na horizontal. O objeto anda em uma linha reta. Esse v aqui é a velocidade. O t é o tempo em segundos, né? Então, isso aqui é a velocidade de um objeto que anda em uma linha reta. Uma linha reta, t é o tempo em segundos. Então, aqui um objeto está andando aqui nessa reta, ó, certo? E eu estou medindo a velocidade e o tempo. Estou contabilizando o tempo e a velocidade. Estou com o cronômetro, medindo o tempo, e a cada instante eu estou medindo a velocidade também, certo? O que significa velocidade positiva? Pronto, ele está andando numa linha reta. Aí você vai escolher aqui um sentido como positivo. O sentido que você quiser, ou para a esquerda ou para a direita. Para a direita ou para a esquerda, certo? Então, ele está andando na linha reta. Eu escolho um sentido como positivo. Velocidade positiva quer dizer que ele está andando no sentido que eu escolhi como positivo. Repetindo, se a velocidade do objeto é positiva, quer dizer que ele está andando no sentido que eu escolhi como positivo. Está andando para frente. Se a velocidade é negativa, ele está andando no sentido oposto ao que eu escolhi como positivo. Ou seja, está andando para trás. Certo? Então, pronto. Velocidade positiva quer dizer que ele está andando para frente. No sentido que eu escolhi, positivo. Como positivo, né? Velocidade negativa, o objeto está andando para trás. Oposto ao sentido que eu escolhi como positivo. Então, é isso que significa velocidade positiva ou negativa. Positiva, andando para frente. Negativo, andando para trás. Certo? Pronto. Aí você faz o gráfico dessa velocidade com o tempo. A variável independente é o tempo, no eixo horizontal, e a variável dependente não é mais y, agora é a velocidade do objeto. Certo? Observe que isso aqui é uma equação de uma parábola. Certo? Se você olhar aqui, em vez de ter um x, você vê que isso aqui é uma parábola, né? Certo? Então, isso aqui é a equação de uma parábola. Parábola para cima, certo? O que é que significa? Sim, antes disso, qualquer ponto aqui nesse plano é um par tempo-velocidade, t e v. Tempo, eixo horizontal, velocidade, o eixo vertical, certo? O tempo zero. Tempo zero, o que é que significa? Velocidade do objeto no tempo zero. O que é que significa o tempo zero aqui? O tempo zero não é quando o objeto começou a andar. O tempo zero é quando você começou a medir o tempo, certo? Você pegou seu relógiozinho e começou a anotar tempo e velocidade. Então, o tempo zero é quando você começou a contabilizar o movimento, certo? Não quer dizer que ele começou a andar no tempo zero. Você começou a medir no tempo zero. Isso quer dizer que tempos antes do zero para trás, não tem sentido físico, né? Então, se você pegar qualquer tempo aqui, na horizontal, ou do zero para trás, não tem significado físico. Você começou a medir a velocidade no tempo zero. E que velocidade era essa no tempo zero? Se você colocar um t0 aqui, ó, coloca um t0. 0 menos 1, 0 menos 5. Dá v igual a 5. A velocidade dá mais 5.
certo? Então, no tempo zero, a velocidade era mais 5. Então, ele não começou a andar no tempo zero. Você começou a medir o movimento no tempo zero. Ele já vinha andando. Aí você começou a contabilizar, fazer as suas medidas no tempo zero, certo? Aqui, tempo 1 e tempo 5. Observe que o gráfico corta o eixo horizontal no 1 e no 5. São as raízes dessa curva aqui, desse meu gráfico, dessa minha função, certo? As raízes 1 e 5. São aqueles valores do tempo, 1 e 5, que zeram a segunda coordenada, que não é mais y, agora é v, né? Certo? Raízes, tempo 1 e tempo 5. Valores do tempo que a velocidade zera. A segunda coordenada zera. Isso quer dizer o quê? Que no tempo 1 e no tempo 5, ele parou. Tempo 1 segundo, ele estava parado. Tempo 5 segundos, ele estava parado. Certo? Ele estava parado nesses dois tempos. Observe uma coisa. Do tempo 1 para trás, a velocidade era positiva. Era positiva. Certo? Isso quer dizer que do tempo 1 até o tempo 0, aqui dentro, ele estava andando para frente. Não é isso que eu falei? Velocidade positiva quer dizer que ele está andando para frente. Sentido que eu escolhi como positivo. Do tempo 1 até o tempo 5, a velocidade é negativa. Observe que o gráfico está abaixo do eixo horizontal, a velocidade negativa. Isso quer dizer o quê? Que entre o tempo 1 e 5, ele estava andando para trás. Não é isso, velocidade negativa? Andando para trás. Certo? Do tempo 5 para frente, a velocidade volta a ficar positiva. O gráfico está acima do eixo horizontal. Isso quer dizer que do tempo 5 em diante, ele está andando para frente de novo. Certo? Então é fácil entender esse movimento. Ó, certo? No tempo 1 e tempo 5, ele para, são as raízes, né? Os valores do t que zeram a velocidade. Se você botar um V0 aqui, ó, você acha bem facinho o t. Ó. Qual o valor de t que zera a velocidade? Só olhando para a equação, você sabe que é o 1. Se eu botar um 1 aqui, vai zerar ó, o V. Se eu botar um 5, vai zerar o V também. Certo? Então, nos tempos 1 e 5, ele parou. Porque ele mudou de sentido. Ó. Aqui nessa retazinha aqui horizontal, eu coloquei o sinal da minha função. Ó. Né? Aqui na reta horizontal que está aqui. Ó, tempo 1 e tempo 5. Né? Tempo 1 para trás, sinal positivo. O objeto está andando para frente, ele está andando para frente, ó, o tempo 1 para trás. No tempo 1 ele para, que seguindo o cursor. Ó, no tempo 1 ele para. Certo? Aí agora a velocidade começa a ficar negativa. Ele está voltando. Ó, ele está voltando. Até o tempo 5. Ó. Então do tempo 1 até o tempo 5 ele está voltando. Quando ele está voltando, aqui cursor. Aí quando chega no tempo 5, ele para de novo. Aí a velocidade começa a ficar positiva. Ele está indo para frente agora. Ó. Ele está indo para frente. Certo? Então, repetindo isso que eu falei agora. Né? Olhe para o sinal da função. Essa retazinha aqui. Né? Do 1 para trás, o sinal é positivo. Isso quer dizer que a velocidade é positiva. Ó. O gráfico está acima do eixo horizontal. Isso quer dizer o quê? Tempo 0. Tempo 0 ele está com velocidade 5. Positivo, então é para frente. Né? Aí quando chega no tempo 1, a velocidade zera, ele para, certo? Aí a velocidade começa a ficar negativa. Ele parou e voltou, não é isso que é velocidade negativa? Ele para e volta, né? Ele para e volta. Está andando para trás. Quando chega no tempo 5, ele para de novo. Velocidade zero de novo. Aí começa a ficar positivo, ele começa a andar para frente, certo? Ok? Deu para entender isso aí? Observe que eu não coloquei aqui, ó. No tempo 3, ó, entre 1 e o 5, né? A velocidade é quanto? Você vai lá na função, troca o t por 3. Ó. Troca o t por 3 aqui. Se você colocar 3, o v vai dar menos 4. Ó. Tempo 3, a velocidade é menos 4. Negativa. Certo? No tempo 3, ele estava voltando, dando para trás. Né? Ou seja, ele estava com a maior rapidez possível. Ó. Velocidade menos 4, no tempo 3. Né? Aí ele foi começando a frear. Essa alturazinha foi ficando cada vez menor. Até ele parar no tempo 5. E começar a andar para frente. Velocidade positiva. Ok? Deu para entender isso aí? Então, as raízes de uma função, repetindo brevemente, você tem um gráfico de uma função, que pode ser um par, que é um par x e y, certo? X a gente chama de variável independente, porque eu dou o valor que eu quero. Y de variável dependente, porque o valor dele depende do valor de x, certo? Então, qualquer ponto nesse plano é um par x, y. Onde o gráfico corta o eixo horizontal? São as raízes, nesse caso aqui, menos 2 e 2, certo? Nesses dois pontos, a segunda coordenada zera. A segunda coordenada zera. Então, você bota um zero aqui, eu descubro fácil que o valor de x que zera o y é 2 e menos 2. Certo? Mas você pode ter também, na sua função, a variável independente pode ser outra coisa. Pode ser um tempo em segundos, um tempo em horas. Né? E a variável dependente pode ser outra, como uma velocidade, uma distância, nesse caso aqui. Né?
Nesse caso em particular, um par aqui, um par coordenado seria um tempo-velocidade. Não é mais x, y, é t e v. Tempo-velocidade. Certo? Raízes 1 e 5. Valores do tempo da variável independente, da primeira coordenada, que zera a segunda coordenada, que zera a velocidade. Certo? Contextualizando, isso aqui é a velocidade de um carro, de um objeto qualquer que está andando na horizontal, certo? Velocidade positiva, eu sei que ele está andando para frente, negativa, ele está andando para trás. Velocidade zero aonde? Aqui nesses tempos 1 e 5. Eu sei que ele parou nesses tempos 1, tempo 1 e 5, certo? Vamos lá.